eu sou Carla Italiano, sou uma das coordenadoras da mostra Mulheres Mágicas, Reinvenções da Bruxa no Cinema, e junto com a Tatiana Mitre, que está aqui com a gente também, a gente está, enfim, organizando essa mostra de cinema, que conta também com debates, e com uma equipe extensa, a quem eu já deixo meus agradecimentos. Eu passo agora para Tatiana fazer uma apresentação, e, na sequência, eu já emendo uma brevíssima introdução para passar, então, a palavra para a Sílvia e a gente poder, finalmente, ouvi-la e partilhar dessas horas, enfim, dessa tarde aqui com vocês. Muito obrigada desde já. Tatiana. Olá, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Eu sou a Tatiana Mitre, sou uma das coordenadoras da mostra e produtora executiva. Estou muito empolgada, super animada com essa mostra. Essa mostra ela nasceu numa disciplina isolada da UFMG, Poéticas Femininas e Políticas Feministas na Imagem, quando eu e a Carlinha nos encontramos. Eu digo que essa mostra ela nasce de um encontro, né? Um encontro que foi super importante para a gente pensar, para a gente poder parir essa mostra. E no meio dessa disciplina, a gente assistiu alguns filmes que tinham tudo a ver com a forma como a mulher bruxa ela é mostrada no cinema mundial, e a gente leu uma parte do livro da Sylvia Federici. E isso, enfim, foi bastante enriquecedor nesse processo, durante essa leitura, e a partir disso a gente decidiu trazer essa mostra, e graças ao CCBB a gente conseguiu aprová-la. Então, eu agradeço muito, eu vou ser muito objetiva, porque, enfim, eu sou péssima para falar em público. Queria agradecer ao CCBB, agradecer a nossa equipe, né, de produção. É muita gente, mas é muita gente envolvida, muita gente que tem apoiado e tem sido super importante nesse processo de construção dessa mostra, da curadoria da Carlinha, a coordenação de produção da Laila, produção de cópias, enfim. Queria passar a palavra para a Carlinha, ela tem muito mais coisas que falar que eu, e estou muito feliz com essa mostra, muito feliz com todos vocês presentes aqui. Obrigada, bem-vindos, e que seja uma tarde incrível. Olá, pessoal. Volto, então, aqui rapidamente. Vou falar um pouco em português, e daí eu vou mudar para o inglês, já anunciando também, mas primeiro, acho que eu gostaria de apresentar, assim, agradeço muito a fala da Tatiana, e também apresentar como será a nossa dinâmica aqui hoje. Temos aqui na mediação do encontro eu e o coletivo Sicorax, que está aqui representado por um de suas integrantes, que é a Juliana Bittencourt. Eu vou ler rapidamente uma apresentação do coletivo, que é um sabá de mulheres que conjuram traduções. O coletivo surgiu em 2015, a partir da tradução do livro Caliban e a Bruxa, Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva, elas também traduziram outras obras da autora, né, da Federici, como Ponto Zero da Revolução, e mais recentemente Reencantando o Mundo, junto a 20 tradutoras no projeto Solo Comum. Em parceria com a editora Emma, traduziram o livro Patriarcado e Acumulação em Escala Mundial, de Maria Mies, que será lançado em breve. E também realizam outros projetos de tradução coletiva e comunizante, com enfoque na América Latina, em conjunto com a revista Amazonas. O coletivo Sicorax entende a tradução como uma ferramenta de militância política, o que envolve pensar maneiras de circulação das obras que questionam a lógica capitalista de propriedade intelectual. E todas as obras traduzidas são disponibilizadas gratuitamente no site coletivosicorax.org, né? SYCORAX. Agradeço imensamente vocês terem topado participar aqui hoje, Juliana aqui como representante, e eu acho que começo rapidamente também dizendo dessa influência gigantesca que foi o livro
de Federici, Caliban e a Bruxa, que vai retornar aqui, né? Vamos nos debruçar a ele aqui hoje. Bom, dizer um pouco também que o nosso convite, ele parte de como esse livro nos atravessou e que vem sendo, né, tão influente ainda por tantos anos, desde que foi escrito e depois traduzido para o português. E como as questões colocadas no livro, elas nos ajudam a compreender, a tentar compreender não só o passado, mas com certeza, sobretudo, o nosso presente, né? Em especial nesse contexto atual, aí, falando do Brasil, em que, né, essa intensificação das perseguições a corpos né, dissidentes, as mulheres, as populações, comunidades negras, quilombolas, indígenas, enfim, essa sofisticação dos dispositivos de perseguição e aniquilamento, tentativa de aniquilamento desses corpos e desses saberes, né, dessas experiências que estão atravessadas por uma lida com a terra e com uma existência originária mesmo na relação entre os seres humanos e não humanos. Então, foi nessas questões fundamentais que nos guiaram a propor essa mostra de cinema, que tem alguns filmes e que tem um ciclo de debates vigoroso, com várias pesquisadoras e convidadas brasileiras que se dispuseram a pensar sobre essas questões, sobre essa figura da bruxa, que é tão enigmática e tão fascinante e tão ambivalente em vários sentidos, e trazer ela para o campo das imagens, entendendo que, né, as imagens elas são também esse espaço de batalha, digamos, em termos de estereótipos e de representações e de como esses corpos e saberes e desejos femininos foram sendo suas presenças foram sendo construídas ao longo né, da história, e aí pensando em particular no cinema, como o cinema, como sua breve história aí de pouco mais de 120 anos, teve um papel e continua tendo fundamental na construção desse imaginário, né, imaginário que tem consequências reais muito concretas. Eu passo a palavra para a Silvia. A Silvia, I just made a brief introduction. I believe Raquel translated to English. I would just like to say thank you very much once again for being here today with us and for talking about your book again. Por estar falando mais uma vez conosco sobre o seu livro. Você já esteve no Brasil algumas vezes antes e é sempre um prazer ouvi-la para que possa, então, como o seu livro ilumina esses campos, vários campos e perspectivas para nossas vidas cotidianas. Então, mais uma vez, eu agradeço e eu gostaria de convidá-la para começar a sua fala. Greetings to everybody, especially. Let me cut the translation because I hear myself. Because eu preciso cortar a tradução agora porque eu não quero ouvir a tradução. Como é que eu posso então fazer isso? Então eu acho que você poderia então clicar. Interpretation. Do I choose English or what? Yeah. Okay. Okay. Yeah, because então já fizeram os ajustes, senão eu vou começar a ficar ouvindo a minha própria voz. Agradeço, Carla. Cumprimento a todos, principalmente Juliana. É um prazer vê-la e eu sinto muito que eu não tive a oportunidade de ver para visitar a exibição. Eu gostaria imensamente de ver essa amostra e eu estou muito feliz que tenham engajado-se com essa iniciativa, porque eu acho que a perseguição às mulheres,
mas principalmente as mulheres, a partir da acusação de bruxaria na Europa, durou quase três séculos e nunca foi completamente encerrada, porque nós sabemos que ela se estendeu por todas as colônias, por todos os países e as regiões do mundo que foram tocadas pelo imperialismo europeu, pelo colonialismo europeu, e também deixou uma marca indelével nessas culturas, e eu voltarei a essa questão. Por exemplo, aqui eu conecto-me diretamente com o tema da mostra. Por exemplo, quando observamos 30, 40 anos de filmes de Hollywood, até essa figura da bruxa continua presente, uma certa imagem de uma mulher como um indivíduo completamente perverso ainda não foi encerrada, tem sempre estado presente e sempre emerge em momentos nos quais as mulheres, então, afirmam sua autonomia, quando as mulheres vêm a passar a fazer parte da cena política. E, para mim, essa caça às bruxas, essa perseguição é um fenômeno, é um evento histórico que tem que ser continuado, que necessita estudo contínuo. E como nós percebemos, as recepções sobre esses estudos sobre bruxas e bruxarias, mas eu acredito que nós necessitamos retornar a esses estudos e continuar esses estudos, porque é um fenômeno que é extremamente poderoso em todas as suas implicações, e eu nunca se encerra, está sempre nos surpreendendo, porque os historiadores, na verdade, têm evitado esse tema. Muito poucos historiadores têm lidado com essas questões. Nos anos 70, com a emergência, com o surgimento do movimento feminista, basicamente ignoraram essa caça às bruxas. Muito pouco estudo foi desenvolvido sobre com uma profundidade histórica. O contexto da caça às bruxas na Europa e nas Américas e no mundo colonizado é bastante surpreendente, porque, de fato, a caça às bruxas abre tantas portas e perguntas. Qual tem sido o desenvolvimento dessa era moderna, o desenvolvimento do presente, o modo do sistema capitalista? Nós imaginaríamos que seria um terreno privilegiado para compreensões sobre as transformações sociais, econômicas, culturais, e para compreender a profundidade dessa transformação. Essas transformações requerem a demonização e a exterminação de um setor bem amplo da população feminina. Portanto, a caça às bruxas é uma janela, uma chave para compreender realmente quais têm sido as mudanças possíveis nas condições de existência dos contextos capitalistas, dos seus primórdios até o momento, até o presente. A história das mulheres, principalmente mulheres do setor proletariado, das classes trabalhadoras, das mulheres que vêm das assim chamadas classes menos favorecidas, ou as classes assim chamadas baixas, um termo que eu sempre uso em aspas, porque é um termo tão derrogatório. Esse é o motivo pelo qual eu acho que é bastante importante que o movimento feminista tenha retornado nesse processo de reconstrução da história das mulheres, de reconstruir a história
de todas as atividades que têm sido associadas nessa sociedade capitalista com as mulheres. E nesse processo nós temos colocado no cerne dessa história a perseguição às bruxas, a caça às bruxas na Europa e no mundo colonizado. Eu só quero, então, levantar algumas questões, por exemplo, em termos enfatizando o que é tão peculiar e crucial sobre esse fenômeno histórico. Primeiro, o extremismo das acusações, o fato de que temos uma população feita por mulheres que são acusadas de ser uma personificação do mal. Então, o mal deve ser exterminado, deve ser associado com o demônio, deve ser associado com a figura que no cristianismo representa uma força destrutiva. Então, quem mais, historicamente, tem sido acusado de uma abominação tão grande? Se vocês observam a representação da bruxa, é uma mulher que é cheia de desejos destrutivos, de ódio. Ela também está pronta para perpetrar crimes, ela mata crianças, ela cozinha as crianças, ela faz ungüentos com prepara ungüentos com a carne dessas crianças, ela tem a capacidade de destruir barcos, ela destrói plantações, ela comanda as tempestades, ela fazem encantamentos, elas fazem com que os homens percam a sua virilidade, que sejam incapazes de copular, e elas são as representações das coisas mais... Ela copula com o demônio, ela copula com animais, com o demônio. De fato, frequentemente, as bruxas são observadas, são representadas como figuras que possam se transmutar em animais. E que na iconografia da cultura burguesa capitalista é um animal que representa a negação de tudo aquilo que faz com que seja impossível ser humano. É uma não humana, é uma figura que representa uma completa desumanização. Quem são essas mulheres? O que está o que se encontra nessas representações? O que concluímos é que essa transformação que foi necessária para criar a sociedade capitalista e a capitalização da mão de obra no mundo capitalista, que necessitava uma certa arregimentação do corpo, uma organização da energia humana, e as mudanças que eram necessárias eram tão profundas que todos os indivíduos, todos esses seres humanos pareciam estar no caminho. Elas estavam presas a uma concepção de vida, estavam presas a um processo de organização antigo, uma concepção do que é valioso, o que é desejável, o que é necessário para que possamos sobreviver. E isso tudo teve que ser destruído e, de alguma forma, a figura da bruxa se torna algo que nos permite compreender a profundidade da transformação que teve que ocorrer em vários níveis, não somente na economia, mas nas culturas, na subjetividade dos indivíduos, e como isso foi profundamente
especificamente profundo no caso da imagem da mulher, como as mulheres teriam que ser completamente reeducadas com execuções, através de espetáculos horrendos, que elas eram queimadas. É uma destruição de uma população, de vastos números de mulheres. E essa caça às bruxas é importante também, porque foi um fenômeno global desde o princípio, desde o início dessa caça às bruxas. O que ocorreu na Europa começou a ocorrer também no assim chamado Novo Mundo, nas colônias americanas, no México, nos Andes, na Colômbia, no Brasil, e também nas plantações dos escravizados nas ilhas caribenhas. Então, há um contato constante, e alguns historiadores argumentaram que, de fato, há um contato de classes, de influências que são recíprocas. O que estava ocorrendo, portanto, em termos de caça às bruxas, no mundo colonial, e os efeitos foram sentidos na Europa, e particularmente a partir das trocas constantes entre as missões e os conquistadores, havia uma troca constante de um método de troca de ideias. E sabemos que, enquanto na Europa foram primordialmente as mulheres o alvo dessa caça às bruxas no mundo colonizado nas Américas, nós tivemos populações indígenas que foram descritas como demonizadas, demônicas, ou demoníacas. Então, essas religiões, suas culturas, os indígenas das Américas foram interpretados como demoníacos e perseguidos enquanto demoníacos. Cada vez mais tornamos-nos um foco específico nas mulheres ao longo dos séculos. Eu comecei, então, a tentar compreender ou tentar formular um arcabouço para a compreensão do motivo dessa caça às bruxas, e eu comecei a perceber que é uma nova disciplina, novos códigos, novos sistemas de valores que foram criados a partir dessa caça às bruxas, que é consistente com as direções através das quais os processos capitalistas estavam se movimentando em termos das mudanças, das relações das pessoas com a terra, com a natureza, com animais, com seus próprios corpos, em termos da tentativa de apropriação de todos os processos que pudessem produzir vida através do processo da procriação, porque a procriação agora começa a ser compreendida a partir de uma estrutura econômica. O útero, o corpo da mulher, é aquela que é uma máquina que produz trabalhadores. A procriação é o caminho para o acúmulo de riqueza. Quanto mais pessoas nascerem, mais pessoas pobres nascem, mais bens serão acumulados. E isso está no cerne do pensamento capitalista. O aborto ainda está ao centro dessas questões. Percebemos nos Estados Unidos, vários estados têm aprovado legislações anti-aborto inacreditáveis. E no cerne dessas discussões, nós temos mulheres que estão sendo também constantemente esterilizadas, mas na maioria dos casos
Nós ainda temos governos que querem ter o direito de decidir quem pode morrer, quem tem o direito de morrer, quem tem o direito de viver, quem pode reproduzir, quem não pode reproduzir. O controle da procriação, determinar esse tipo de dinâmica econômica. E, é claro, a sexualidade, a bruxa, que eu cito no livro, o ditado, a frase famosa, uma prostituta, quando ela é jovem, uma bruxa a partir do momento que ela envelhece. A necessidade de regimentar, regular a sexualidade, o desejo, o amor, é esse passo necessário para o controle das pessoas, para disciplinar a natureza humana, para garantir que nossas energias vitais estejam todas voltadas para o trabalho, para garantir que a paixão, o amor que seja gerado pelo desejo não seja subversivo às hierarquias de classe. A Caixa de Bruxas na Europa, um homem da alta classe se apaixona por essas mulheres. Esse amor entre classes diferentes também era percebido como um produto demoníaco ou como uma influência demoníaca. A necessidade do capitalismo de controlar a energia humana para pensar na acumulação, para destruir solidariedade, principalmente para destruir a solidariedade entre as mulheres. A bruxa é sempre retratada como parte de um coletivo de mulheres. A amizade entre mulheres, a amizade feminina, também é percebida como suspeita. Lembre-se que todos, durante a Idade Média na Europa, e claro, nas comunidades indígenas norte-americanas, o comunalismo, o trabalho sempre foi coletivo. O trabalho sempre foi coletivo. Se você, não havia essa concepção individualista de vida, e tudo, desde os esportes, festivais, o trabalho, tudo, a reprodução, eram momentos fantásticos para eventos de relações coletivas. Então, tudo tem que ser destruído. A mulher, então, é percebido como um perigo que uma mulher esteja próxima de outra mulher. E há uma transformação significativa quando essas mulheres que estão em comunidade para uma família nuclear, para a criação de uma família nuclear, a lealdade da mulher ao homem numa posição de subordinação. A mulher é subordinada ao homem. A mulher é a aceitação, ela aceita o destino como o destino seja de servi-lo materialmente, fisicamente, sexualmente, emocionalmente. Ela tem que ser separada de outras mulheres como uma proteção. Essa é a história de ontem e essa é a história do presente. E em termos do Brasil, em termos da Colômbia, alguns dos lugares nos quais a caça às bruxas, a mulher, no século XVI, XVII, foi o mais prominente no assim chamado Mundo Novo. E essa caça às bruxas foi um instrumento poderoso no processo de colonização. No Brasil, por exemplo, a Inquisição não teve um presente permanente, mas teve visitas anuais todo ano. As pessoas vinham de Portugal e eles iam buscar e organizar um tribunal, e qualquer pessoa de uma determinada classe que fosse denunciada, essas pessoas que fossem consideradas bruxas, elas seriam removidas e voltadas para Portugal, executada,
chicoteada e destruída. Há todo um processo, portanto, que continuou, permaneceu vigente. A escravização, os líderes de revoltas de escravizados frequentemente eram acusados de estarem sob a influência da bruxaria, mulheres que tinham poderes para o mal e que voltavam a sua imaginação para esse processo de envolvimento com bruxarias, acusações dessa natureza que eram orquestradas, eram centrais para a criação, através de vários espaços no continente africano, durante várias décadas, em partes do continente asiático, e não foi por acidente que atualmente nós vemos um retorno à caça às bruxas em tantas partes do mundo. Principalmente, nós percebemos esse retorno nessas áreas do mundo, nas regiões do mundo, nas quais percebemos as expansões brutais das relações capitalistas. Nós, por exemplo, vemos as políticas mais radicais de extrativismo, dos extrativismos de várias formas, de petróleo, de minerais. Eles passam por um processo de essas economias digitais que pressupõe-se que estão nos permitindo estar em contato com outras pessoas por todas essas partes do mundo. Por outro lado, elas causam a distração de várias comunicações e a expropriação de terras. As terras têm que ser espremidas para que possam ser retiradas todas as suas riquezas. Quebrar, romper com a terra para que ela possa render, produzir todos os seus bens. O capitalismo está produzindo esse tipo de... E todos aqueles que estão no caminho, que, na verdade, na maioria das vezes, são as mulheres, porque as mulheres são aquelas que estão encarregadas da produção de vida, e essas são as primeiras que devem se conformar e com o fato de que as águas estão poluídas e que as mulheres não conseguem utilizar essa água para cozinhar, para alimentar suas crianças. As mulheres são as primeiras a perceber que as águas estão poluídas, contaminadas, a produção, as comunidades migrantes, portanto, atualmente, mais uma vez, nós temos percebido que a expansão das relações capitalistas está seguida, acompanhada deste fenômeno que nos lembra dos séculos XVI e XVII. E, mais uma vez, as mulheres que terão acesso à terra, principalmente se não tiverem homens que estão ali, que têm a capacidade de protegê-las, são as mulheres que são os alvos mais fáceis. E, nesse momento, onde a terra está se tornando escassa, cada vez mais escassa, muitos dos conflitos que estão ocorrendo estão relacionados exatamente com o fato de que essa terra, na Ásia ou no continente africano, são alvos de vários tipos de negociações. Os representantes locais, as autoridades de corporações internacionais e os representantes locais estão recebendo uma porção desse extrativismo, e muitas das mulheres, as mulheres que não têm poder, que são dispensáveis, descartáveis. E no início, quando nós tínhamos os missionários carregando a cruz e a espada,
Foi assim que ocorreu no Brasil, na Colômbia, no México. A espada e a cruz e a espada. E atualmente nós temos o Banco Mundial, nós temos as corporações extrativistas como a Shell, e nós temos, por outro lado, os neopentecostais, os evangélicos, que estão carregando esse projeto cristão. Mais uma vez, nós temos essa imagem das forças demoníacas, do demônio, que são presentes nessas comunidades. Nós temos, então, uma repetição, atualmente, de um drama, e eu acho que é crucial, é extremamente crucial que, à medida que nós lutamos contra novas formas de demonização, nós também não nos esqueçamos do passado. E eu percebo isso, eu digo isso porque eu estou, de alguma forma, um tanto preocupada com o fato de que o desejo de se identificar com as bruxas e o desejo positivo de resgatar essa figura da bruxa, nós temos que, não pode nos levar a romantizar o que significa bruxaria, entre aspas. A bruxaria foi uma invenção de autoridades na Europa e pela Igreja, que eram parte dessa estrutura de poder. Era uma questão religiosa ou era uma questão não religiosa, cada vez mais, à medida que os séculos XVI, XVII e assim por diante, cada vez mais foram uma questão das autoridades leigas que perseguiam, que conduziam as perseguições, mas a igreja é sempre envolvida. Os protestantes, os católicos, todas as denominações. É muito interessante, muito interessante. Portanto, eu creio que é muito importante que nós não romantizemos essa noção de bruxaria, principalmente porque agora, como sempre, a mídia, o sistema capitalista, eles estão muito prontos para explorar as novas tendências políticas. E uma resposta que, pelo fato de que várias mulheres jovens atualmente se identifiquem com as bruxas, dizendo que nós somos nós somos as netas e as bisnetas de tantas as bruxas que vocês agora não conseguem queimar. E existe, então, todo um processo de venda de manuais, de cristais que apresentam essas mulheres, onde essas mulheres se apresentam como bruxas. Temos que estar muito cuidadosos para não esquecermos da história. A história, principalmente pela perspectiva das mulheres que foram trazidas para essas vilas, que foram mortas, que foram torturadas, que foram queimadas vivas, para dizer, eu não sou uma bruxa. Algo que foi colocado, imposto sobre essas mulheres. E quem é a bruxa? Mais uma vez, nós temos uma lacuna muito grande, e essa lacuna é algo que nós realmente precisamos estudar e refletir a respeito. Essa grande lacuna. Quem eram essas mulheres? Essas eram mulheres, na maioria das vezes, pobres, destituídas, mulheres como eu e você, ou mulheres com ainda menos poder do que temos atualmente. E quando, mais uma vez, observamos essas representações, eu gostaria muito de ver essa mostra. Eu tenho muitas fotografias aqui, alguns dos manuais que falam no meu livro Caliban e a Bruxa.
Nós imaginamos essas mulheres que estão, por exemplo, num cavalo, e elas são bestiais, sempre associadas a cavalos, aos bodes, e são representações gigantescas de pênis. Esse cavalo é um pênis grande, e ela está montada nesse cavalo nua ou seminua, e ela tem gestos grandiosos, e ela está levantando as ondas, e ela está movimentando os ventos, ou ela está com outras mulheres, e você vê várias fotografias dessas bruxas enquanto coletivos. E há uma lacuna muito grande nas representações dessas mulheres, criaturas poderosíssimas, e a realidade dessas mulheres pobres, e você ouve as confissões e o que foi feito com essas mulheres. E nós percebemos hoje em dia o mesmo processo, as acusações que são astronômicas, as distrações, as destruições que a elas são imputadas, e assim mesmo essas mulheres, por outro lado, são muito pobres, destituídas, e voltamos então aos primórdios, ao início da minha apresentação. Essa lacuna é uma lacuna bastante produtiva, porque eu creio que nessa lacuna nós podemos ler os medos que, quando o sistema capitalista olha para essas mulheres, e como a representação dessas mulheres, que são completamente inacreditáveis, obviamente foram motivadas pelos medos que fazem com que essas mulheres, com que esse sistema exagere em termos das ameaças que essas mulheres representam. E isso precisamos perceber. Quais são os olhos que estavam observando essas mulheres no século XVI, XVII? Por que elas estavam sendo presas, mortas, torturadas? A maioria dessas mulheres que vinham dessa classe trabalhadora, por que elas eram percebidas como tão perigosas? Quais eram esses perigos? E esses perigos precisamos compreender o poder, a profundidade das transformações que foram, os medos que foram impostos em nossas mentes. E isso me faz voltar a questões das caças às bruxas, porque isso me leva a pensar sobre como o sistema capitalista nos faz pensar sobre o fato de que as mulheres estão, por exemplo, sempre acusadas de estarem com os cachorros, com os bodes, os cavalos, e eu tenho tentado compreender no meu livro Caliban e as Bruxas o que ocorre com os animais, como são completamente desvalorizados e representados como bestas. Há várias representações de animais, por exemplo, na Idade Média, onde havia a tradição que as pessoas traziam animais como presentes, e essa profunda transformação sobre a imagem dos animais em relação à natureza. Eu falo sobre o fato de que agora estamos pensando que a tecnologia, como algo que é imensamente, que ela expande os nossos poderes, mas vamos pensar sobre esse tempo nos quais as pessoas conseguiriam navegar através do mar, interpretando as direções dos ventos e interpretando o ritmo das ondas, porque eles estavam tão sintonizados em harmonia com os movimentos da natureza no mundo, e, na verdade, eles conseguiam navegar em alto mar, mesmo durante a noite, sem lua, sem todos os instrumentos, sem GPS, sem tecnologias que estão agora
parecemos pensar que elas são indispensáveis, mesmo em nossas casas. As transformações profundas, eu acho que essa caça às bruxas tem uma riqueza que pode nos trazer uma riqueza de percepções nesses tipos de mudanças e perceber como tem sido poderosa em destruir as nossas relações pessoais, nas relações com o nosso corpo, com a natureza, e criando toda uma série de hierarquias, um mundo cheio de hierarquias, nos quais populações inteiras são desumanizadas, são percebidas como menos do que humanas. E no primeiro e terceiro mundo são criados os conceitos de primeiro e terceiro mundo, e eu acho que é extremamente importante pensar sobre esses processos gigantescos de desumanização, criando máquinas que são criminalizadas. Eles criam um retrato de indivíduos que podem ser mortos, torturados, completamente destruídos, sem criar nenhum tipo de revolução, sem que haja oposições. Não há nenhuma revolução contra a caça às bruxas. Eram indivíduos, era uma luta individual para libertar as mulheres, algumas mulheres em particular, mas nós não tivemos um movimento de massa, por exemplo, organizado contra a queima das bruxas. E eu acho que isso é extremamente importante e um dos motivos pelos quais o trabalho que vocês estão fazendo nessa mostra é tão importante, porque a imagem das bruxas foi criada. Essa imagem permanece conosco. E talvez no período de pergunta e respostas eu possa falar mais sobre essas questões, mas a imagem das bruxas ainda permanece conosco. E eu observo isso porque agora, principalmente quando eu observo os filmes norte-americanos, estadunidenses dos últimos anos, eu continuo vendo essa imagem da mulher, da bruxa, continua muito semelhante àqueles dos anos 70, 80. Um filme que me vem à mente, não sei se vocês já assistiram, chamado Atração Fatal. Esse é um das várias, mas no qual essa mulher é forte, autônoma, e ela é uma mulher de negócios, é uma mulher dos nossos tempos, o tipo de uma feminista no estilo Hillary Clinton. Ela é representante dessa mulher. Essa é a bruxa moderna, porque você pode trabalhar em Wall Street, mas você ainda assim tem que ser um certo tipo de mulher que necessita saber o seu lugar, você ainda precisa saber como acomodar os desejos masculinos. E tem havido todo um processo de ensinamentos que nós vemos nesses livros, nesses filmes, e enquanto a mulher está exigindo cada vez mais autonomia, as mulheres podem estar em novos lugares e podem estar em novas áreas de atividade, mas nunca se esqueça do seu lugar. E a mulher que não se acomoda, ela é aquela que destrói famílias, homens, o local de trabalho, onde ela se encontra, e ao final ela é rejeitada por todo mundo. Nós temos essas sagas que permanecem conosco atualmente, mas muito tragicamente é que, na verdade, as mulheres continuam sendo mortas
pelas mesmas acusações, e é por isso que eu estou muito feliz que estejamos aqui engajados nessa discussão, nesse debate, e eu espero que, de alguma forma, eu possa ter a oportunidade de ver a sua amostra. Agradeço imensamente. Agradeço imensamente, professor Federici. E agora nós temos aqui perguntas que são feitas em torno do seu livro, Caliban e as Bruxas. As pessoas aqui no chat estão bastante emocionadas e felizes pela oportunidade de ouvi-la hoje. Nós pensamos, talvez antes de começarmos a trabalhar com as perguntas que estão aqui sendo apresentadas, que nós tínhamos acordado como parte de falar um pouco sobre essa iconografia que está presente em Caliban e a Bruxa. E eu gostaria também de projetar algumas imagens que talvez fossem interessantes a partir do livro e para que fossem utilizadas para a nossa discussão hoje. Por favor, Juliana, poderia começar, por gentileza? Agradeço. É um prazer enorme poder estar com você nesse encontro. Agradeço a Carla também o convite para que a gente, como coletivo, também acompanhe essa atividade. E a nossa participação, a gente conversou sobre o que a gente poderia assim, contribuir, e eu vou tentar. Eu só queria ter certeza que vocês estão visualizando. Estamos sim. Uhum. Se você quiser colocar... Vou pôr em tela cheia. Isso, por favor. E a gente pensou muito sobre o que a gente poderia contribuir, e parte do processo de tradução envolveu entrar em contato com esse repertório que é mobilizado no livro, esse repertório de imagens, essa iconografia. Então, eu vou fazer uma fala breve que reúne um pouco a nossa experiência, a nossa formação. O coletivo, ele é um coletivo feminista de tradução, que atualmente é conformado por 6 integrantes, mas a gente realiza outras parcerias, e então muitas vezes nós somos mais, né? Nós surgimos a partir da nossa experiência com a tradução do livro da Sílvia, Caliban e a Bruxa. A gente entrou em contato com ela, começou essa tradução antes mesmo dela vir pela primeira vez ao Brasil, Juliana, em 2016. Desculpa te interromper, está tendo um ruído com seu microfone, não sei se é a roupa ou o cabelo, talvez alguma coisa está dando uma olhada. Obrigada. Você me diz, tá, Carla? Consegui. Bom, então a gente surge no exercício de tradução do livro, e a tradução não envolveu só o contato com o texto, né, mas com a necessidade de mobilizar esse repertório, né, de pensar o contexto daquelas imagens, porque elas tinham sido, porque elas estavam ali, né, e quais diálogos e relações que elas estabeleciam com aquele texto. E a necessidade, né, que perpassa, né, texto e imagens, de pensar a origem, né, da opressão das mulheres, também a partir da forma como as mulheres foram representadas, né, e situando esse campo também como um campo de disputa. Eu vou começar, assim, comentando que o próprio nome do coletivo parte dessa nossa leitura do texto da Sílvia mesmo, desse entendimento de que ela está trazendo, né, à tona uma figura, né, que ficou, de certa forma, relegada a um segundo plano. E ela ficou relegada a um segundo plano não apenas na peça, né, a Sícorax e o Caliban, eles são personagens de um texto clássico, uma peça A Tempestade, de Shakespeare, mas... Juliana, perdão, novamente, está tendo bastante ruído, a gente não está sabendo muito, não sei se é
Será que eu tiro? Vem melhor? Agora? Pronto, ótimo, obrigada. Tá, então vamos lá. Bom, então a gente parte um pouco dessa leitura do texto, né, para pensar sobre essas figuras, né, esses personagens. E o Caliban, ele é aquele, né, que aprende a língua do seu amo para amaldiçoar. Ele foi resgatado como símbolo do rebelde colonial e do corpo proletário como terreno e instrumento de resistência, né, à lógica do capitalismo, de opressão do capitalismo, principalmente a partir do livro de um cubano, o Roberto Fernandes Retamar. Então, o Caliban, ele é recuperado, mas Sycorax não. E nas nossas reflexões, a gente entendeu a necessidade de também recuperar essa figura, que como a Silvia mesmo aborda no livro, né, ela representa esses sujeitos femininos, que o capitalismo procurou destruir, né, a herege, a curandeira, ela menciona, né, a esposa desobediente, a mulher que se encoraja a viver só. Então, foi um pouco a partir dessa reflexão que está no livro, né, e a partir do reconhecimento de que na América Latina a figura do Caliban ela foi, né, inicialmente recuperada, mas a figura da Sycorax não, que a gente procurou, inclusive, nomear esse exercício, né, de constituição da gente como coletivo, de tradutoras, e também os nossos entendimentos do que seria uma tradução feminista, coletiva. Mais recentemente, a gente pensa a tradução também como comunizante. Nesses exercícios também importa, né, nomear, representar, enfim, incidir sobre esses terrenos. E eu vou mostrar um pouco para vocês, né, essas duas figuras que a gente acabou de ver no slide anterior, e nesse fazem parte dessa iconografia do livro, e elas são trazidas muitas vezes, não apenas, né, mas a partir dessa forma de representação das mulheres a partir do século XVI, né, e XVII, como essas mulheres que copulam com animais, que devoram bebês, e a gente encontra ressonâncias nessas formas de representação também na imagem dos canibais. Então, os canibais, aqueles que são capazes de devorar a carne humana, né, em um processo que a Silvia vai reconhecer no livro como sendo um processo de via dupla, né, e o compartilhamento entre a colônia e a metrópole dessas técnicas de exercício da violência, essas formas de representação do outro, de modo a produzir distorções, estereótipos que justificariam a opressão. A Silvia e outras autoras, né, que se debruçaram sobre a questão da origem da opressão das mulheres, a partir da década de 70, elas vão reconstruir a presença das mulheres nas economias rurais, né, e urbanas da Europa medieval, mas não apenas, né, procurando entender essas mulheres que não são visibilizadas, né, ou que são visibilizadas dessas formas distorcidas, qual o lugar que isso tem para, né, a continuidade e a consolidação do modo de produção capitalista. Quando nós estávamos traduzindo, então, consultando outras traduções, a gente pensava sobre esse universo de imagens também. E no projeto gráfico, a gente propôs, né, que a nossa capa, ela já fosse, procurasse sair, né, dessa reafirmação, né, que a gente reconheceu, né, em outras capas, talvez, desse lugar da bruxa como a bruxa caricata, a bruxa que é representada como sendo essa mulher, né, que tem mais velha, mas uma mulher que também faz, né, que está nessas posições, assim, que a gente entendeu como sendo distorcidas, né. E aí, no nosso exercício, a gente pensou que seria interessante visibilizar justamente, né, a imagem do que de fato o livro trata, né? Então a gente procurou, a gente sugeriu que fossem utilizadas imagens, né, de mulheres no campo e mulheres na cidade, né? E que de certa forma, quando você abrisse o livro, essas mulheres convergissem, né? Tivesse uma confluência. A gente apresentou essa proposta para a Elefante, né? Essa proposta foi aceita e eles levaram adiante, na verdade. O projeto gráfico continuou, né, quando em seguida com
a Bianca Oliveira e a Karen K, da editora Elefante, mas no nosso exercício, né, da tradução envolveu, inclusive, pensar sobre a capa. Por fim, eu queria, assim, dizer, né, que toda a tradução envolveu fazer alianças, né, desde a vinda da Sílvia para cá, a gente reconhece na própria trajetória da Sílvia uma autora, não, assim, uma autora que não tem uma atuação apenas acadêmica, mas a gente reconhece ela nas ações que ela realizou na rua, a capacidade da Sílvia de criar movimento, né, de produzir, de estimular encontros, e nesse nosso exercício a gente procurou também valorizar isso e entender a tradução como um exercício de movimentação coletiva com o texto. Então, a gente organizou lançamentos e oficinas, sempre procurando receber outras contribuições e produzir debates também a partir do livro, como parte do processo de tradução. Também, né, como pensando que o livro, ele é um livro que a gente retorna sempre para ele, né, como uma forma de estudo, mas pelas possibilidades que também ele apresenta para a gente de pensar, né, esses impactos nas condições de vida das mulheres, nesses momentos de reestruturação do capitalismo, pensar sobre as divisões existentes nas próprias mulheres, de como a violência de gênero é continuamente exercida. E, por fim, eu queria mostrar para vocês, né, que a gente organiza oficinas, existem toda uma forma, né, e que parte desse repertório foi já objeto de debate nessas oficinas, e nossa tradução também envolveu um pouco pensar, né, aproximar do livro como uma narrativa visual também, como uma forma, né, de pensar em como colaborar, né, recuperando essa iconografia, trazendo ela, olhando criticamente para ela, na prática também, com estratégias, né, que possam ampliar as nossas possibilidades de atuação. Então, a gente desenvolveu, inclusive, um cartaz que está disponível para vocês baixarem no site, que tem o debate, a transcrição do debate, do primeiro debate que a Sílvia participou no Brasil em 2016, em que teve presente a Débora Maria, né, da Mães de Maio, a Monique Prada, da CUTS, a Regiane do Nós Mulheres da Periferia, e a gente sempre retorna, né, porque nesse momento a gente entendeu que a tradução teria outros desdobramentos, né, não ficaria ali com aquela tradução que é transpor uma língua para outra, né, mas que ela vai se transbordando, né, a tradução como esse exercício. Então, é isso, a minha contribuição, e mais uma vez agradeço a todo mundo que se inscreveu, e eu espero continuar aqui contribuindo agora com a mediação, com a carga das perguntas que vocês tenham. Obrigada, Sílvia, obrigada a todas, e todos e todas. Thank you. Thank you. I don't know if Sylvia, if Eu you want não sei, Sílvia, se você gostaria de fazer comentários. Juliana, if you could just take the image so we can see. Yeah, thank you. Yeah, for me it was an amazing experience. Foi uma experiência maravilhosa quando me narraram que não somente que o livro seria traduzido por um coletivo de mulheres que estavam em torno desse projeto. Eu não poderia ter desejado algo mais maravilhoso, porque também, como foi dito por Juliana, o Caliban tem sido bastante celebrado como a personificação do sujeito colonizado. Caliban, o personagem que é dominado, mas sempre pronto para se revoltar, e tem sido utilizado no livro famoso para retamar o Caliban Ariel, no qual essa figura é o escravizado, o colonizado, a colonizada, a escravizada, mas Sicorax, que é demonstrada como uma mulher mais poderosa que tinha capacidade de movimentar as estrelas, ela é esquecida. E eu tenho que dizer que
esse coletivo Sicorax foi o primeiro, mas desde então outras mulheres têm trabalhado com o tema da Sicorax. Juliana, a coletiva, abriram as possibilidades para que, basicamente, houvesse um retorno à abertura dessa figura da Sycorax na América Latina, que de fato foram demonizadas de várias formas, perseguidas, mesmo nas suas representações masculinas. E eu creio que essas imagens, para mim, as imagens e as conexões que Juliana apresentou, o canibal, a bruxa é uma canibal. Caliban significa, é uma aliteração do uso shakespeariano para a utilização da palavra canibal, porque a bruxa, ela é uma canibal, ela come crianças, ela mistura substâncias que vêm dos animais com a carne das crianças. Ela é canibal, porque assim como a caça às bruxas é uma continuidade entre a canibalização da população latino-americana e a demonização do marcar as mulheres como bruxas. É um processo único, que é necessário para que possa, então, forjar novas formas de dominação. E esse livro, Elefante e o coletivo Sycorax, é fantástico. A editora Elefante e o coletivo Sycorax, eu concordo que a decisão que tomaram para dar imagem a esses trabalhos e para justapor, por exemplo, imagens que são da caça às bruxas e as imagens, a conexão está feita no livro, porque quando eu vejo essa iconografia e as imagens que a burguesia propaga na época dessa destruição, o que foi evidente foi a forma que as mulheres eram apresentadas. Uma das acusações contra as mulheres é que elas estavam tramando queimar Paris até as cinzas, e as pessoas foram a elas apresentadas imagens de mulheres com uma espécie de container que serviria para instigar as chamas. E o que ficou claro para mim, essa é a representação de mulheres enquanto bruxas, esse tipo de rostos que são demoníacos, que estão absolutamente enlouquecidos pelo ódio. E isso continua dentro dessa imaginação coletiva da burguesia, que era o medo das mulheres, do proletariado, das classes trabalhadoras, como um tipo particular de indivíduo perigoso. E a necessidade de sufocar, basicamente, esse sujeito para que ela fosse exterminada, para que a sua imagem fosse elevada diante dos olhos de outras mulheres, para ameaçá-las. Veja o que vai ocorrer com você se você não se disciplinar, se você não se comportar bem, se você não ficar no seu lugar. Eu estou muito agradecida por esse trabalho, e o livro é uma beleza, é bastante poderoso, muito poderoso. E eu não poderia ter desejado ter uma apresentação melhor daquilo que eu estava tentando comunicar através de Caliban e a Bruxa, e como foi produzido na edição brasileira do livro. Eu agradeço imensamente a todos que participam, que fazem parte do coletivo Sycorax. Juliana, eu agradeço imensamente, professora Federici. Juliana, você gostaria de dizer alguma coisa?
Talvez eu fosse fazer um comentário rápido, porque nós temos aqui muitas perguntas interessantes. Então, eu vou dizer que nós não teremos tempo para ler todas essas perguntas, mas definitivamente vamos organizá-las e enviá-las, os comentários, as perguntas, por e-mail. E nós também recebemos comentários de pessoas que estão bastante emocionadas, bastante tocadas por esse evento. Nós vamos traduzir todos esses comentários de tal maneira que todas as pessoas saibam que se suas perguntas não forem respondidas hoje, elas serão enviadas para a Sílvia. Eu farei um comentário breve e vou incluir relações entre essas perguntas. Foi extraordinário, como mencionei anteriormente, ouvir sobre esse livro, porque o livro, a sua pesquisa passa por vários campos diversos e apresenta informações diversas e é tão iluminador. A sua obra é tão iluminadora. E eu talvez quisesse enfatizar a primeira questão que diz respeito ao risco contemporâneo. Essa noção, essa imagem da bruxa que será devorada por essas forças capitalistas, que está sempre preparada para dominar, para expropriar. Esse potencial apresentado por essa imagem tem que ser insubmissa, incontrolável, para que possamos promover mudanças sociais concretas. O que é uma expressão recorrente e comum atualmente, que nós somos netas das avós, somos aquelas que vocês não conseguiram queimar. Esse tipo de espaço de mercado no qual a bruxaria pode se tornar perigoso, a comodificação da bruxaria pode ser algo perigoso, tirando todo o seu poder, a sua força. Há uma pergunta aqui que foi levantada por... Deixe-me ver quem é. Desculpe, há tantas perguntas. Desculpe-me, há tantas perguntas. Eu estou um pouco perdida aqui, mas foi feita por Fran, e ela afirma aqui como é problemático pensar sobre essa frase. Se você pudesse falar um pouco também sobre isso, mas também incluo um segundo comentário que fala sobre o poder dos filmes num senso geral, que considera tanto a uma instituição que é bastante poderosa e rica, que tem uma série de demandas, exigências históricas no mundo a partir da perspectiva do império, mas também uma forma estética de criação para que possamos compreender como essas bruxas no presente, atualmente, estão presentes nos filmes e nas imagens cinematográficas. Você mencionou alguns exemplos de Hollywood e eu acho que é bastante interessante como é que nós podemos pensar sobre essas questões e que tipo de perguntas que interpelam essa questão, essa dominância dos filmes produzidos em massa e como continuam criando novas formas de rotular as mulheres como subversivas e ruins, e que não se conformam com essa categoria de mulher submissa. Essa é a pergunta que
eu vou compartilhar com você de Maiana Lira. Ela escreveu em inglês, então vou ler em inglês. Eu agradeço por sua apresentação brilhante. Eu gostaria de saber se você pudesse falar sobre a importância da imagem no contexto de sua teorização. Apesar do filme ser algo que não estava tão presente nas suas análises, como é que nós podemos pensar sobre formas de crítica ao capitalismo heteropatriarcal? Em primeiro lugar, eu agora assisto filmes de formas bastante diferentes do que assisti algumas décadas atrás. Agora eu assisto filmes. Eu sempre assisto filmes para que eu possa sair da minha própria mente. Eu tento relaxar, mas agora eu assisto esses filmes como das mesmas formas que eu estaria ali analisando um artigo de sociologia, se eu estiver assistindo filmes dos anos 50, como as pessoas compravam uma garrafa de leite, como a cozinha era organizada, há uma forma de se pensar esses filmes que não tem a ver com mais uma das questões, claro, pensando nos filmes norte-americanos, estadunidenses, é que eles são tão didáticos. Eu estou sempre impressionada como eles são didáticos, esses filmes estadunidenses, ao longo dos anos. Se, por exemplo, nós pensamos nos anos 50, a questão de ensinar as mulheres para que elas pudessem voltar para suas casas, apesar de, depois de terem sido levadas para a indústria, quando os homens estavam na Europa, e a todos esses filmes que glorificam o amor romântico, aos pares românticos que o amor e a família, e lidando desde o princípio com a percepção de que os casais estavam se divorciando. E aí começam essa série de filmes que falam sobre o divórcio, e sempre justificando o imperialismo norte-americano. A Hollywood sempre tem sido esse pilar do capitalismo estadunidense, do imperialismo estadunidense. Eu percebo que há uma continuidade e algumas mudanças na narrativa das mulheres, sobre as mulheres enquanto bruxas, nos anos 60, nós havíamos a emergência do movimento feministas, o rompimento com os tabus culturais. Nós temos uma série de filmes que começam a falar sobre mulheres e até crianças como bruxas. Uma criança jovem nesse filme, uma menina que é uma bruxa, uma bruxinha, ou seja, mesmo uma criança, e essa imagem que é recorrente no momento exato que chega ao seu auge, no qual as mulheres estão começando a estar mais fortemente presentes em movimentos sociais, exigindo mais autonomia, e temos as imagens de mulheres que são completamente perversas, que destroem as famílias, que são motivadas pela inveja, pelo ciúme. Não há nada que seja redentor sobre essa mulher. Essa mulher é simplesmente perversa. E atualmente o cinema norte-americano, que tem sido construído através dessa noção de pessoas que são completamente perversas, há um investimento grande na mídia, perpetrando essa imagem do outro, seja ele feminino ou masculino, como perigoso ou perigosa. Essa noção de que temos que ter cuidado é aquilo que eu chamo de descomunalização. Descomunização é uma estratégia de fazer com que as pessoas se tornem suspeitem umas das outras, injetando
essa noção de suspeita em qualquer coisa que seja coletiva. O coletivo tem sido fonte de medo, mas particularmente para as mulheres, essas personagens que são motivadas pelo desejo de poder, um poder que elas não detêm e pelo qual elas estão prontas para matar, para trair, para destruir. E eu percebo aos filmes dessa maneira, essas imagens, eu percebo como parte de uma propaganda, uma máquina de propaganda, uma máquina, o mesmo tipo de propaganda que tem continuamente vilipendiado o feminismo. O mesmo tipo de máquina de propaganda que apresenta, que produz essas ficções científicas, nas quais as mulheres estão seminuas, os seios estão expostos, carregando 5 revólveres e outras máquinas mortais, a mulher assassina, essa autonomia, o desejo pela autonomia, o desejo de não ser submissa, de não ser dominada, ser representado como essas mulheres masculinizadas que estão prontas para matar, que são agressivas, que são excessivamente assertivas, com as mulheres que representam um perigo para os homens. Nós temos, então, uma continuidade para que visa desacreditar esses movimentos que sejam em prol das transformações da justiça social. Nós deveríamos boicotar esses filmes e dizer que isso é lixo, nós não queremos assistir isso. E sobre as questões das imagens problemáticas, eu acho que há uma linha tênue, mas importante, que nós precisamos traçar para identificar as mulheres que foram mortas, aquelas assim chamadas bruxas, entre aspas, e celebrar os elementos de subversão da curandeira, a conexão entre o passado e o presente. E, ao mesmo tempo, precisamos ter cuidado para não glorificar algo que, de fato, foi uma invenção, uma criação do sistema. Identificar-se como bruxas, mas vamos colocar entre aspas, porque a bruxaria foi uma produção não das mulheres que foram mortas em nome dessa bruxaria, foi uma produção, uma invenção de uma burguesia assassina, de uma classe capitalista, de uma classe religiosa assassina, que teve que criar essa imagem de um medo demoníaco visando justificar as noções de que essas populações de Abiala eram demônios que serviam para justificar aos olhos da Europa esse compasso que regulava o descarte, a noção de que essas pessoas eram demoníacas, eram sinais de que essas eram criaturas do demônio, eram utilizadas como justificativa para o extermínio. Então, portanto, temos que ter muito cuidado em termos de resgatar o que devemos rejeitar, essa produção feita pelo sistema, pelo Estado capitalista. Também em função de que nós não deveríamos somente celebrar e resgatar essa história, precisamos aprender com essas histórias, porque elas têm conexões diretas com as nossas lutas do presente. Sim, definitivamente, esse resgate, essas noções de resgate são fundamentais para que possamos ter na nossa percepção. Nós temos algumas perguntas, talvez pudéssemos
Nós pensamos que pudéssemos, talvez, falar sobre algumas dessas perguntas, para que possamos, então, contemplá-la, para que possamos, pelo menos, ouvir essas perguntas. E eu vou começar com Juliana Santana. Eu vou mudar para o português. Talvez você pudesse, então, ler mais algumas perguntas para que eu pudesse dar uma resposta, abordá-las. Sim, não, eu posso. Você gostaria que eu respondesse somente a ela? Eu posso. Sim, eu a ouvi, eu ouvi. Não. Sim, ela está ouvindo a tradução, ela já confirmou para mim aqui. Da menstruação das mulheres, as acusações sobre bruxaria falavam sobre a menstruação? É uma segunda pergunta. E uma terceira, que eu acho que a gente pode fechar esse bloco dessas três, e você fica à vontade para comentar o que achar mais interessante. Eu não anotei aqui, Juliana Bittencourt, se puder me ajudar, quem falou, que fala no seu livro, Reencantando o Mundo, você sugere um tipo diferente de resistência contra o capitalismo que vem desses lugares da reprodução social. Da Raquel Parrini. Ótimo, obrigada. Então, foram 3 perguntas, enfim, passando por lugares diferentes, mas Silvia, fica à vontade para comentar, enfim, o que achar interessante. Remind me again the first one. The first one was about. Era sobre Você poderia me lembrar sobre? Você falou um pouco, eu acho que. Okay, yeah, of course, yeah, no, big relationship, yeah. So, you know. Sim, havia uma relação bastante forte. Há toda uma história. De fato, houve livros que foram escritos sobre, primeiro, as mudanças na concepção de animais, na Idade Média, nos anos 16, no século 16, 17, na Idade Média, como mencionei anteriormente, há uma literatura que fala sobre o tipo de divisões entre os institutos, as instituições capitalistas, entre animais e os seres humanos, que não era tão forte. E, de fato, os animais eram percebidos como companheiros de seres humanos. Havia crianças, havia institutos que protegiam os animais, porque eles eram percebidos, em alguns casos, como seres responsáveis. E se eles fossem, se o ser humano era morto, se eles eram levados a um tribunal. Mas é muito interessante que a bruxa é sempre representada enquanto conectada com aquela que estava rodeada de animais, animais que eram seus companheiros, que eram cúmplices, eram instrumentos de crimes, e uma variedade de
de animais. O sapo, por exemplo, era um símbolo para a vagina nas Idades Médias, e esse sapo sempre há essas questões que, para mim, são parte dessa desvalorização do corpo feminino, das mulheres, do sujeito feminino e dos animais também. Eu chamo isso de um mundo sem razão, um mundo onde há um mundo que é dominado pelo instinto e que esse instinto é mostrado como algo perigoso, que está descontrolado, que deslegitima essas pessoas, essas mulheres, enquanto seres humanos. Há lugares e áreas nas quais as suas humanidades são negadas. Quando suas humanidades são negadas, e é isso que ocorre também com os povos colonizados. A negação radical da humanidade do outro, da outra, que permanece vigente atualmente de tantas formas. Nós as percebemos cotidianamente. Recentemente, qual sofrimento é reconhecido, qual sofrimento não é reconhecido? Quem é ajudado, apoiado quando as bombas estão caindo em suas cabeças, e quem é completamente ignorado ou ignorada? Como eu diria isso? No caso de populações, como os Estados Unidos estão atualmente conduzindo vários tipos de guerras, são pessoas que são completamente ignoradas enquanto seres humanos. Essa desumanização radical é algo que está no cerne dessa caça às bruxas e sua identificação com os animais. Outra questão é uma pergunta muito interessante essa sobre a menstruação, mas eu não tenho uma resposta. Mas acho que alguém que deve ser pesquisado, mas eu não encontrei nada que pudesse me permitir responder essa pergunta. E a última pergunta é gigantesca, é muito ampla. Como nós podemos nos posicionar contra essas questões? O que faço no Reencantar o Mundo é observar a importância na luta, criando o tipo de comunidade, de capacidade para resistência, e criar tanto a capacidade para resistência e criar formas construtivas de luta que não seja somente oposicional, mas que tenha um elemento construtivo, o que significa que nessa organização, na sua expressão, ela faz com que nos permite viver algo desse mundo que queremos construir, de tal maneira que a luta seja uma luta que imediatamente, positivamente, mude nossas vidas. Pode não mudar o mundo ainda, mas pode, pelo menos, mudar nossas vidas, de tal maneira que nós não digamos somente não, mas nós dissemos não porque estamos construindo, transformando algo, e essa transformação faz com que sejamos mais fortes, nos dá mais poder, nos torna menos receiosos, menos amedrontadas, faz com que nós possamos compreender melhor as nossas capacidades. E é isso que eu tentei dizer, Encantando o Mundo, falando sobre os processos mais básicos de reprodução de nossas vidas. É necessário para que nós possamos reproduzir a luta e começar o processo de transformação.
E eu acho que o movimento feminista compreendeu isso, que não é suficiente ir para protestos. Tudo isso pode ser ótimo, mas nós também precisamos transformar as nossas relações com outras mulheres, com a comunidade, porque essas mudanças são necessárias se queremos que as nossas lutas sejam fortalecidas, que elas passem por novos estágios ou etapas. Não, não deve ser somente ser algo que seja erguido, que depois haja um desmoronamento. As mulheres colocam a vida, a luta, como se reproduzindo o capital, nós nos organizamos em torno da reprodução de tal maneira que nós doemos cada vez menos as nossas vidas ao capitalismo e que possamos doá-la cada vez mais para a luta. Bastante inspirador, bastante difícil também de ser colocada em prática, e é por isso exatamente que é tão inspirador. Nós temos aqui, então, os minutos finais de nossa conversa, mas temos tantas perguntas interessantes e talvez pudéssemos ler essas últimas perguntas e talvez tenhamos depois outra reunião. Eu vou ler 3 perguntas que estabelecem um diálogo com a nossa amostra e o que nós tentamos criar neste processo, nos debates dos filmes. A primeira pergunta. A mudança de língua de novo, desculpa, gente. A primeira pergunta, de Muriel Freitas, ela diz que é historiadora e tem percebido uma estreita relação entre os discursos de longa duração sobre a ligação das mulheres com a bruxaria e o paralelo com os discursos médicos psiquiátricos do século XIX sobre a loucura feminina. Ela pergunta como você percebe essa analogia. É uma primeira pergunta. Yeah. A segunda é Sônia Pedrosa Pereira, coloca aqui, gostaria de saber se poderíamos ver na demonização de mulheres transgêneros atualmente, inclusive com o uso de violência física no Brasil e outros países, um reflexo desse processo que transformou mulheres em bruxas. Como você vê essa questão? E uma terceira, para fechar esse bloco, Elisa Rezende, uma pergunta breve, mas acho que reverbera em outras, que ela pergunta qual a contribuição do feminismo no contexto de colapso ecológico. Teve uma outra pergunta aqui no chat que fala como você entende a questão do ecofeminismo também, nesse universo todo de questões. Então, são essas 3 já difíceis, enfim, né, extensas, que eu passo para você. Obrigada. Ok, wow, still huge question. Muitas perguntas grandes. Sempre me lembre, por gentileza, da primeira. Okay, yeah. Well, it's a complicated question. There's so many É uma sides. pergunta complicada, porque há muitos lados, mas eu posso aqui... Uma questão durante muito tempo, a caça às bruxas, houve vários livros nos anos 50 e 60 que falavam, tentando explicar a caça às bruxas, basicamente, que as mulheres, essas bruxas eram mulheres loucas, era um tipo de explicação que ignorava completamente o investimento institucional na caça às bruxas. Talvez a forma, as mulheres eram mulheres loucas, basicamente, e foram essas histórias que foram inventadas, e por isso, porque essas mulheres eram todas, essas mulheres atualmente são aquelas que são descritas como as que têm demência. Talvez essas mulheres tivessem demência, Alzheimer, e essa caça às bruxas percebem esse tipo de abordagem como uma abordagem que basicamente justificam a exoneração dos estados, porque a caça às bruxas
diz respeito agora é incorporada em legislações. Há uma outra forma de se observar essa pergunta, que é que as mulheres que foram desobedientes têm sido tratadas como bruxas, que são tratadas como mulheres loucas. O tipo de regimes de punição e dentro desses sistemas de punitivos há uma continuidade entre tratar essas mulheres que são presupostamente loucas, utilizando a loucura. As mulheres que rompem com a lei, que desrespeitam, desobedecem à lei, são retratadas como loucas, como bruxas, não porque a bruxa seja uma mulher louca, mas porque a loucura, para lhe dar uma sugestão, a conexão que podemos perceber nos anos 50, milhares de mulheres foram lobotomizadas, passaram por lobotomias. Essas eram mulheres que estavam deprimidas, que estavam passando por situações em seus casamentos que fizeram com que elas estivessem muito deprimidas. Elas não se banhavam, elas não tomavam banho, e essas mulheres, esses homens tinham o poder de declará-las como loucas, e elas eram lobotomizadas. E a lobotomia, que era algo de destruir o seu cérebro, era percebida como uma coisa bastante positiva para as esposas. Os homens não passavam por lobotomia, porque os homens precisavam sair, e isso dizia respeito a uma tecnologia bastante cara. Eu não estou inventando isso. Isso foi declarado pela profissão médica. Os homens estavam sempre mentalmente estáveis, mas as mulheres que eram simplesmente consideradas simplesmente domésticas não precisavam de cérebro. Depois de passar por lobotomias, elas continuavam a fazer o seu trabalho doméstico, e as mulheres eram, portanto, declaradas como loucas. Havia uma forma bastante perversa de parentesco entre essas acusações de loucura e de bruxaria. Isso tem sido um processo histórico. A segunda pergunta, por favor, lembre-me novamente. Yes, transgender women, absolutely. I mean, Com certeza, essa acusação de bruxaria era usada contra todas as mulheres camponesas, aquelas que jogavam pragas nos seus vizinhos porque elas não recebiam auxílio, aquelas que estavam lidando com seus próprios corpos e utilizando métodos contraceptivos ou que estavam fazendo abortos, e para mulheres parteiras, aquelas que eram mães solteiras e eram utilizadas para todas as pessoas que não conformavam com as regras, não homens e mulheres e homens, por exemplo, pessoas trans, pessoas gay, qualquer pessoa que não se adaptassem às normas impostas, rígidas de gênero, e elas eram acusadas de bruxaria da mesma forma, no mesmo tempo. As pessoas que não se conformavam com essas regras de gênero também eram executadas, eram submetidas ao fogo. Caliban in the Witch, e a bruxa, eu dizia que na Itália, onde eu cresci na Itália. O palavra fenóquio, um vegetal que é bastante aromático, ainda era utilizado nos anos 50, 60 para descrever um homem gay. Fenóquio, a planta. E eu aprendi durante esse trabalho que desenvolvi
nessa pesquisa, eu aprendi que há uma conexão entre fenóquio e as pessoas gay, porque esses fênols, essas plantas, eram uma planta aromática que eram jogadas nessas pessoas que estavam sendo queimadas, porque o aroma acabava com o cheiro da carne queimando. Na Inglaterra, a palavra derogatória para gay era faggot. Fag é um cigarro, é o queimar na estaca. Todas as pessoas trans, todas as pessoas que não se conformam com as denominações binárias, sem questionamentos. Não, a última pergunta, por gentileza. Lógico, ecofeminismo. Yeah. And to continue, I mean, the witch hunt. Essa caça às bruxas é um processo gigantesco de engenhar a caça, é uma imposição de um sexo que seja associado somente ao casamento. E, portanto, essa caça às bruxas, entre aspas, o amor gay é um amor que diz respeito a sodomias. Qualquer coisa que possa interferir com uma aplicação rígida do ato da sexualidade, que se torna um espaço para acusações, e as mulheres e a ecologia. Há uma conexão social à natureza, um motivo pelo qual as mulheres cada vez mais estão, nos anos mais recentes, à frente das lutas em prol da ecologia. A questão de estar serem encarregadas pela reprodução das crianças, por criar as crianças, por limpar, por cozinhar. Nos Estados Unidos ainda são as mulheres que cuidam daqueles que estão doentes, e precisamos preocupar com a água. Eu estou muito preocupada. Em Nova York, agora eles estão colocando muito cloro na água. Quando eu abro a água agora, uma das primeiras questões que eu penso em fazer é um exemplo bastante pequeno comparado quando pensamos sobre a destruição do nosso meio ambiente. Mas eu digo, se você tem que cozinhar e a água está contaminada, a água está amarela, porque está contaminada com arsênio, porque é isso que está ocorrendo em vários lugares, da Amazônia até a Cauca Valley, na Colômbia, até o Congo, na qual nós temos a extração agora de minerais que estão, na verdade, destruindo lagos, rios, que eram fundamentais para a sobrevivência das pessoas. Nós agora somos aqueles que estamos sendo, nós somos aquelas que somos as mais impactadas por essa destruição do meio ambiente. Atualmente, as mulheres estão mais diretamente envolvidas, e nós sabemos também que, historicamente, as mulheres têm sido aquelas que são mais envolvidas com atividades da agricultura, são aquelas que selecionam as sementes. A América Latina tem alimentado o mundo, porque muitos desses vegetais que são levados até o continente africano vêm de Abialá. As mulheres selecionam e ainda continuam, selecionavam e selecionam as raízes, as sementes, tentando construir a autonomia para escapar às sementes destruidoras que vêm de Monte Santo, controlando a comida, controlar a água é controlar seu corpo. O que você coloca na terra, você coloca no seu corpo. Nós não estamos algo diferenciado, separado da natureza. O capitalismo cria dualismos, separações.
leva os seres humanos para longe como algo diferente, mas ao invés disso, de termos esse reconhecimento da destruição do ecossistema, nós estamos destruindo nossas vidas. Eu acho que isso é algo que tem sido parte de nossa compreensão, de nossas experiências e continua a ser, principalmente entre as mulheres, especialmente mulheres, como aquelas que estão na Amazônia ou em comunidades, suas relações com a natureza não foram completamente destruídas. É também bastante inspirador no final do livro, o capítulo final, no qual você indica, fala sobre essas possibilidades de engajamento com pessoas que têm forjado formas de resistir à destruição da terra e à preservação de seus conhecimentos. Isso continua, permanece até os dias de hoje. Temos percebido isso aqui no Brasil, e eu acho que tem havido uma indigenização da política, porque a luta das pessoas indígenas, por exemplo, na América Latina, tem inspirado movimentos no norte global, no norte global. Infelizmente, nós chegamos ao limite do nosso tempo, nós temos tantas perguntas interessantes, como eu mencionei anteriormente, mas nós traduziremos e enviaremos para você. Agradeço imensamente, vou deixar a Juliana e a Tatiana fazerem seus comentários finais e nós vamos então encerrar essa conversa, mas claro, os debates e as ideias permanecerão conosco por muito tempo. Our next conversation. And all the best for your... grande abraço a todos e nós continuaremos as nossas conversas. E muito boa sorte na sua mostra, Juliana. Tatiana, você gostaria de dizer alguma coisa? Obrigada, Carla, Tatiana, Will. por terem convidado a gente, né, enquanto coletivo, para estar aqui. E a Silvia, né, por esse livro que é tão potente e que continua gerando novos encontros, novos desdobramentos e novas possibilidades, né, de diálogo e de ação também, né, sempre como um convite para a gente pensar como que a gente pode transformar, né, as coisas, e acho que a Silvia tem essa capacidade de também manter sempre uma postura muito afirmativa, né, em relação às coisas que a gente pode realizar. Então, eu queria agradecer. E é isso, muito obrigada a todo mundo. Bom, eu faço as mesmas palavras que Juliana, muito obrigada, agradeço, estou muito emocionada por estar aqui. Eu acho que é isso, né? Que esses pensamentos se reverberem cada vez mais e que a gente possa juntas construir um mundo melhor, assim, nós mulheres. Obrigada, Silvia, por tudo. Thank you. Thank you to you. Thank you to you. Sim. Tchau. Agradeço imensamente, agradeço muito. Tchau. Tchau.